pedir a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. E outro é que cada um de vocês bem saibam escolher para que não possam se arrepender. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Mas escolhas erradas nos colocam numa situação de sofrimento. Temos tudo para sermos uma grande nação. Acredito em Deus, que Ele me deu essa missão. Que por vezes eu me pergunto, por que eu? E só peço ajuda. Lá atrás, alguém pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Eu peço força para resistir e coragem para decidir pelo melhor da nossa nação. Estou aqui porque acredito em vocês. E nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Valdomiro, se me permita encerrar dizendo: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu sou um privilegiado, igreja, tão pequeno. Você conhece a minha... O presidente Bolsonaro subiu no púlpito da Igreja Mundial e ali ele fez um belo discurso. Creio que muitos chegaram até a se emocionar ouvindo o discurso do Bolsonaro. Mas ele falou algumas vezes sobre Deus, sobre princípios bíblicos. Mas como todos nós sabemos, Bolsonaro não é pastor, ele é político. Ele subiu ali, não foi para pregar o evangelho, e sim para fazer um discurso político. O interesse do Bolsonaro não é resgatar almas para Jesus, e sim ganhar votos e continuar mais 4 anos no poder. Mas se o Bolsonaro não é pastor, o que ele está fazendo então em cima de um púlpito, dentro de uma igreja, se ele não está usando esse espaço para resgatar almas para Jesus, nem glorificar o nome santo de Deus? Bolsonaro está usando denominações cristãs e usando líderes religiosos corrompidos pelo dinheiro para manipular grandes massas de pessoas, dessa maneira conseguir mais votos nessa campanha eleitoral. Esse é o objetivo do Bolsonaro. O evangelho e a política não podem se misturar. Não existe base bíblica nenhuma para isso. Mas tem algumas pessoas que estão pegando ali no Antigo Testamento, na passagem de Isaías 45, onde Deus levanta Ciro para livrar o povo de Israel do cativeiro na Babilônia. Mas ali era um contexto específico para o Israel antigo, naquela época. E muitos estão dizendo que como Deus levantou um homem naquela época para livrar o seu povo, hoje Deus levantará um novo homem para livrar a nossa nação. Mas nós vemos no Novo Testamento que em momento nenhum o Senhor Jesus e os discípulos negociaram com o Império Romano para ter facilidades. Então nós não podemos pegar a passagem isolada da Bíblia em contexto antigo, sociocultural da época e trazer para os nossos tempos. Nós temos que diferenciar uma coisa da outra. E o que nós temos como base é o Novo Testamento, onde o Senhor Jesus e os discípulos foram perseguidos, foram torturados e foram mortos por amor ao Evangelho, mas nunca negociaram com o Império Romano para obter facilidades. Na época do Senhor Jesus, havia muitos fariseus hipócritas que usavam o falso moralismo para matar e lucrar. Hoje o presidente Bolsonaro usa o mesmo falso moralismo para atingir seus objetivos políticos. E outra coisa também que me surpreendeu muito nesse vídeo foi ver dentro da igreja ali mundial pessoas idolatrando o presidente Bolsonaro, gritando mito, mito, mito.
Isso é idolatria a homens. Eu creio que ali deve, com certeza, tem muitas pessoas que têm uma fé sincera em Jesus Cristo, estão fazendo isso por pura ignorância, mas existem outras também que, com certeza absoluta, são hipócritas, igual o presidente Bolsonaro, igual o apóstolo Valdomiro. O apóstolo Valdomiro, ao invés de ensinar os irmãos na igreja, as suas ovelhas, que idolatrar homens é pecado, ele gasta o seu tempo e o seu conhecimento pegando versículos isolados da Bíblia e distorcendo esses versículos, tentando convencer as pessoas a ofertar mais, dizimar mais, e dessa maneira eles serão abençoados. Mas ele não faz o verdadeiro trabalho de um cristão, de um homem de Deus, que é pregar o Evangelho e apresentar para essas pessoas a vontade de Deus para a vida delas. E a vontade de Deus para a vida de qualquer ser humano é que o ser humano se arrependa dos seus pecados e se converta a Jesus Cristo e dessa maneira tenha a salvação. É isso que Deus quer. Mas o apóstolo Valdomiro não ensina isso. Ele ensina somente a dizimar e ofertar. E dessa maneira eles serão abençoados, segundo o apóstolo Valdomiro. A Igreja Mundial não pertence ao apóstolo Valdomiro, mas pertence a Deus. Porque quem morreu e ressuscitou no terceiro dia para formar o corpo de Cristo, para formar a igreja, foi o Senhor Jesus, não foi o Valdomiro Santiago. Então, Valdomiro Santiago não pode fazer o que ele quer dentro da igreja. Ele tem que fazer a vontade de Deus, pois a igreja é de Deus. Se a igreja for do apóstolo Valdomiro, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se a igreja é de Deus, ele tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado da maneira correta, pura e verdadeira. Deus não precisa que o Bolsonaro suba em cima de um púlpito dentro de uma igreja e faça um discurso eleitoral dizendo que se não for ele, as igrejas vão ser fechadas no Brasil e vai haver perseguição. Deus não precisa do Bolsonaro de maneira nenhuma. Porque se Deus precisasse do presidente Bolsonaro, a morte do Senhor Jesus na cruz seria em vão. E Deus seria um mentiroso. Porque em Romanos capítulo 1 está escrito assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Então o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa, e não a palavra do Bolsonaro. Deus não precisa de homens nenhum, muito menos do Bolsonaro. Antigamente, os crentes tentavam converter as pessoas a Jesus Cristo através do Evangelho. Hoje em dia, muitos crentes estão tentando converter as pessoas ao Bolsonaro através da política. Se você achou essa mensagem importante, por gentileza, dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal Deus e Família, por gentileza, se inscreva nesse momento, faça parte da nossa família também. E se você achou interessante esse vídeo, tem outros vídeos no canal que fala sobre o cristão e a política, dá uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar. E que Deus continue abençoando poderosamente você e toda a sua família. E até o próximo vídeo, se assim for a vontade do Senhor. Até mais.